Bom, estamos ao vivo na nossa mesa do latim da Semana das Habilitações e Profissões de 2021. Então, salve para todo mundo que está aí acompanhando as mesas, os debates das habilitações. Hoje nós vamos falar sobre o latim. Hoje, ainda à noite, nós teremos a habilitação italiano e tivemos uma mudança no cronograma, porque o japonês seria hoje à noite com o italiano, mas mudou para amanhã às 18 horas. Mas fiquem ligados também, pessoal, porque nós teremos a Semana das Profissões semana que vem. Então, vai ser um espaço bastante interessante e inédito para a gente falar sobre as áreas do mercado de trabalho que nós, enquanto estudantes de letras, podemos atuar. Por exemplo, tradução, educação, vamos ter algumas oficinas de editoração, de tradução audiovisual, vai ter uma oficina do Laboratório de Letramento Acadêmico. Estamos tentando organizar também uma mesa sobre o que é ser escritor no Brasil hoje e organizando algumas outras coisas para falar sobre intercâmbio, iniciação científica. Então, nós ainda vamos fechar tudo e enviamos a programação. Mas hoje estamos aqui para falar do latim com o professor Paulo Martins e com o Matheus, que é estudante. Então, gente, sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem estar aqui hoje com a gente para debater sobre isso. E a dinâmica vai ser o professor Paulo inicia, depois o Matheus vai apresentar também um pouquinho da habilitação. Aí vamos para as perguntas. Fiquem bastante à vontade para mandar comentários, dúvidas, questionamentos pelo chat, porque esse é o espaço mesmo da gente trocar ideia, perguntar, tirar aquelas nossas dúvidas cruciais para a gente escolher a habilitação ou não. E é isso, tá certo? Então, professor, pode ficar à vontade aí falar um pouquinho. Bom, gostaria de agradecer o convite. Não é a primeira vez que eu faço parte desse evento que eu reputo importantíssimo para vocês, né? E também para aqueles que venham apresentar as suas especialidades, as suas habilitações como representantes do curso, para que vocês saibam exatamente o que esperar desse curso. Bom, o latim faz parte de um conjunto de atividades, de formações, que no mundo inteiro a gente denomina estudos clássicos, né? Não é para menos que vocês têm, no primeiro ano, uma disciplina, Introdução a Estudos Clássicos, que corresponde basicamente à literatura latina e grega, que vocês já notaram tem muito a ver. Então, a primeira coisa é entender que aquilo que nós temos aqui como habilitações que são independentes, grego e latim, no mundo inteiro, praticamente todo mundo, eu quero dizer Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e outros lugares, Espanha, isso acontece em conjunto. Existe uma formação que é dupla, que é grego e latim, e mais do que isso, assoma-se a isso história antiga, assoma-se a isso a introdução à arqueologia, enfim, e filosofia antiga. Então, na verdade, esse conjunto mais amplo a que se denomina estudos clássicos é algo maior do que aquele IEC que vocês tiveram, que se baseava apenas nessas duas habilitações que vocês têm aqui nas letras, aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Pois bem, a grande vantagem de algum tempo atrás é que aquele que fazia latim poderia fazer grego simultaneamente. Isso se tornou mais difícil a partir de uma determinada época, mas ainda assim temos muitos alunos que conseguem fazer uma concordância dessas duas habilitações, o que torna digamos, mais atraente a habilitação em letras clássicas, né? Mas vim aqui para falar de uma delas, que é o latim. A primeira ideia que eu posso passar é que nossa habilitação ela é composta de duas componentes, uma de língua e outra de literatura, E essas literaturas elas vão do segundo ano até o quinto ano, São 5 anos, contando com o primeiro que é básico, então seriam 4 anos de habilitação em latim,
de língua. Então, língua em todos os 4 anos, e, portanto, nos 8 semestres, e literatura também em 8 semestres. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é a respeito da língua. A língua latina, que nós trabalhamos aqui na Universidade de São Paulo, é a língua latina clássica, isto é, a língua que foi falada, né, entre o, sei lá, 760 antes de Cristo até o final da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Se bem que, no finalzinho da Idade Antiga, você já tem uma alteração significativa dentro dessa língua que caminha no decurso, né, do tempo, diacronicamente, vai culminar com o nascimento das línguas românicas ou línguas neolatinas, né? Aquilo francês, inglês, francês, italiano, espanhol, e outras tantas, são muitas, né? Enfim, então nós trabalhamos com um latim clássico, poderíamos dizer assim, do final do século I, ou melhor, do segundo século antes de Cristo a o século III, IV depois de Cristo. Então, é uma língua que compreende esse espaço de tempo, e aquele que termina o curso de latim, ele está habilitado a ler em latim e a falar, né? A falar com as limitações que isso tem, né? Afinal de contas, a gente tem aí uma limitação de como não é uma língua falada atualmente com uma frequência muito grande, a gente tem dificuldade, quer dizer, de uma fluência do latim falado, mas uma habilitação que é muito importante para nós, que é o conhecimento do latim capaz de oferecer àquele que aprende, oferecer a capacidade de ler textos latinos, sejam eles antigos, sejam eles medievais. Afinal de contas, o latim medieval ele apresenta certas facilitações que o latim clássico não oferece. Portanto, para aquele que sabe o latim clássico, o medieval não é algo tão complexo. Bom, e o que faz? Né? O que fazemos com essa capacidade de ler? Conhecemos a literatura antiga, a literatura de textos latinos, como, por exemplo, Catulo, Ovídio, Marcial, Propércio, Horácio, Virgílio, enfim, Plauto, Terêncio, Tito Livio, aí vai, é uma gama enorme, Sêneca, é uma gama enorme de autores, é um corpus importantíssimo, não só para a compreensão de mundo, desse mundo antigo, como também a compreensão daquilo que veio a ser a recepção dessa antiguidade clássica lá no século XVI, até um pouco antes, no século XV, XVI, XVII, XVIII, né? Basicamente, aquilo que nós chamamos aí de humanismo até o final do Renascimento, né? A Idade Moderna, por assim dizer. Não sem falar também da recepção desses textos na Idade Média, que houve, ao contrário daquilo que muitas vezes a gente escuta, né, dessa separação, né, a ideia de que a Idade Média você não tem aí a repercussão desse mundo antigo. Tem, ele só se localiza num lugar mais fechado, menos amplo, que não é mais a cidade, e sim os mosteiros. Então, a gente tem aí a ideia de um corpus que não só se restringe a esse mundo antigo, ele também ultrapassa esse mundo antigo e atinge especificamente alguns autores, como, por exemplo, Camões, como, por exemplo, Shakespeare, como, por exemplo, Racine, como, por exemplo, outros tantos autores, John Donne, enfim, autores do mundo chamado moderno, lato sensu, né, quer dizer, a Idade Moderna, aquela que começa logo após a Idade Média, e como eles receberam esses textos. Eu quero dizer que esses que enunciei, Dante também, por favor, não pode esquecer, esses textos antigos, eles repercutem nessa literatura dita moderna, dessas línguas
neolatinas como sendo o elemento fundamental da sua base, né? Da base que irá interagir esse mundo de antes de Cristo com aquilo que está acontecendo no estado dito moderno, né? Então, a gente pode observar, por exemplo, que para termos a consciência do que vem a ser o mundo clássico e a sua repercussão na Idade Moderna, é essencial o conhecimento não só da literatura clássica, como também da língua latina ou da língua grega, igualmente, que também repercutiu profundamente nesse mundo pós-antiguidade, principalmente a grega no sentido da língua que foi falada pelo Império Bizantino, isto é, o Império Romano do Oriente, né, que não caiu junto com Roma, permaneceu até o século XV, né, como sendo a cidade que representava aquele mundo antigo, já no mundo humanístico que se desenvolvia nas cidades da Ásia Menor, por exemplo, né? Então, conhecer esse mundo, conhecer essa língua, conhecer essa literatura é algo importante. Dito isto, não quero me alongar demais, a grande pergunta que se faz quando se escolhe a habilitação em latim ou mesmo em grego é: o que eu vou fazer com isso? Né? Quero dizer que essas habilitações elas dão abertura para uma carreira que é, na sua maior parte, uma carreira acadêmica. Isto é, formamos professores de literatura e de língua latina para suprir uma necessidade dos currículos de letras, principalmente, mas não só, também há em história, também há em filosofia, a necessidade dessas línguas e dessas literaturas para a vida acadêmica universitária, principalmente, mas também não só, porque alguns colégios ainda hoje oferecem latim, são muito poucos, mas oferecem. E depois eu vou falar de um projeto que nós desenvolvemos aqui na FEFELESH, que é um projeto muito interessante, do qual participam os alunos de latim e de grego. Pois bem, então é uma carreira acadêmica, uma carreira de pesquisador e professor nas grandes universidades brasileiras. Isso, se de um lado restringe, de outro lado garante que os formandos em latim, os formandos em grego, eles tenham a possibilidade de conseguir emprego muito facilmente. Eu mesmo, quando me formei aqui na USP, lá no início dos anos 90, eu consegui meu primeiro emprego numa universidade, veja bem, sem mestrado, sem doutorado, no primeiro ano de formado. E assim continuei em várias universidades particulares dando aula. Quando, lá por 97, eu prestei concurso público e fui para a Unesp, depois entrei também aqui na USP e aqui continuo. Né? E assim como vários colegas, vários ex-alunos, alunos que dão aula na Federal Fluminense, na Federal de Ouro Preto, na UFMG, enfim, em várias universidades, na Federal do Rio Grande do Sul, do Paraná, alunos que foram formados aqui e que, de certa forma, nuclearam a nossa formação, a formação que é dada aqui em outros lugares do Brasil, fazendo uma carreira universitária. Isso do ponto de vista da docência e também da pesquisa. A pesquisa na literatura latina e na língua latina é algo muito importante fora do Brasil, e mesmo dentro do Brasil. Nós temos uma sociedade científica chamada SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, que congrega algo em torno de 1.000 estudiosos, tanto da área de literatura, como de língua, como de arqueologia, como de história, como de filosofia, e outras não tão óbvias, como, por exemplo, antropologia ou mesmo ciência política e sociologia. Pois bem, então o universo inicial é esse, mas ele não se restringe a isso. Em português, o número de traduções dos textos antigos ela é
mínima se comparado às línguas inglesa, francesa, italiana, alemã, e mesmo espanhola, desses textos antigos. Carecemos de traduções e de tradutores. E temos excepcionais tradutores, inclusive muitos deles dando aula aqui na nossa faculdade. Né? Tradutores que são premiados por Jabuti, por Associação Paulista de Críticos de Arte, enfim, traduções que foram reconhecidas fora do universo do mundo clássico. Né? Traduções que, de certa forma, democratizam o conhecimento desse mundo antigo entre nós contemporâneos, né? Os nossos contemporâneos. Então, nesse sentido, teríamos mais uma vertente, que seria a vertente de tradutor. Eu posso ganhar a vida sendo tradutor? Pode. Quero dizer que também a imprensa, nós temos diversos colegas que foram para a imprensa. Diversos colegas foram para outras áreas, como, por exemplo, a publicidade. Então, há a possibilidade, e o mercado de trabalho hoje ele é cada vez mais eclético, ele é cada vez menos verticalizado e muito mais horizontalizado. A iniciativa privada pensa atualmente que o conhecimento que é mais amplo, ele ajuda a formar quadros que também têm uma cabeça mais aberta, mais ampliada e que enxerga mais o mundo de hoje de uma maneira mais eclética, assim dizer. Né? Então, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Poderia ficar falando sobre isso a tarde inteira, mas eu sei que aqui o tempo é absolutamente limitado e eu não quero deixar que vocês façam as suas perguntas. Ao mesmo tempo, tenho que deixar também que o Matheus dê a sua impressão e aquilo que ele pensa a respeito do curso de latim. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela exposição inicial. Já temos uma pergunta aqui, mas vamos antes para a apresentação do Matheus e depois a gente abre para essa rodada aí de perguntas e de mais contribuições. Então, Matheus, pode ir lá. Só você tá com... Aí, abre o microfone. Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu agradeço ao Kael pelo convite de vir aqui falar um pouco sobre o latim. É um prazer enorme. Bom, o professor Paulo já fez uma belíssima apresentação, dando muitos detalhes sobre como funciona o latim. Eu vou tentar complementar um pouco, dando uma perspectiva pessoal e também falar alguns detalhes sobre créditos, semestres, disciplinas, como que é a dinâmica dentro do curso. Para isso, eu preparei uma apresentação de slides que eu vou compartilhar agora. Um minutinho só. Vocês conseguem ver? Sim. Certo. A habilitação em latim ela pode ser simples ou dupla. A habilitação simples, as duas são oferecidas tanto no turno matutino quanto no noturno. A simples tem duração mínima de 8 semestres e duração máxima de 12, enquanto a habilitação dupla, com o português, tem a duração mínima de 10 semestres e duração máxima de 15 semestres. E a habilitação simples exige 178 créditos, enquanto a dupla exige 185. Vocês podem ver que a diferença não é tão grande assim, né? E no caso de você optar pela habilitação simples única em latim, você vai ter que complementar os créditos que você vai deixar de fazer no português com outras optativas. Além disso, tanto se você fizer habilitação somente em latim como a dupla, você precisa cumprir 6 créditos em optativas eletivas, que a gente também chama de optatórias, né, porque elas são optativas que você tem que escolher dentro de um número já pré-estabelecido.
No caso da habilitação simples, você tem que cursar 72 optativas livres dentro do curso de letras, dos 72 créditos, você pode cursar até 8 fora da faculdade de letras. E o mesmo vale para a habilitação dupla, também são apenas 8 créditos. E eu já vou falando um pouco mais sobre isso, porque eu acho muito importante. Bom, as disciplinas obrigatórias do latim são as de língua e as de literatura. São 8 semestres de língua e 6 semestres, 6 disciplinas de literatura. A dinâmica das aulas é a seguinte: nas aulas de língua, a gente tem o texto, a gente lê o texto em casa, propõe uma tradução, chega na aula, discute com o professor e com os colegas as nossas escolhas tradutológicas. A gente também faz exercícios e tudo isso é feito a partir do material que a gente usa, que é o Aprendendo Latim. Essa apostila aqui, que é uma tradução do material em inglês Reading Latin. Ele é um material completo, tem texto, gramática, exercícios, muito bom. E a gente utiliza esse material até o 4º semestre de língua. A partir do 5º semestre, a gente já começa a trabalhar com textos originais, sem adaptação. As provas de língua consistem numa análise sintática morfológica de termos, tradução de algum texto curto. É claro que pode mudar de professor para professor, mas em geral é esse o padrão. Quanto às disciplinas de literatura, todas elas, não só as disciplinas de literatura, mas também as de língua, todas elas são oferecidas em português. O foco é mesmo a tradução e a leitura. A gente não aprende a falar tão bem o latim, como o professor falou, devido às circunstâncias, dificuldades até históricas, pelo modo com que o latim ao longo dos séculos foi sendo ensinado, com foco mais gramatical. E nas disciplinas de literatura, a gente é avaliado geralmente através de uma monografia, um trabalho escrito com algumas páginas sobre algum tema que nos interessa a respeito do assunto estudado ao longo do semestre. Bom, eu já comentei um pouco sobre o material Aprendendo Latim, e não é preciso, eu acho importante dizer isso, você não precisa saber latim para entrar na habilitação. A habilitação começa do zero. Porém, se você já souber um pouco, ou quiser estudar um pouco até lá, antes de começar, é sempre muito válido, porque o latim é uma língua com a qual a gente não tem muito contato no dia a dia. Você precisa fazer o acontecimento, né? Você precisa separar um espaço de tempo todos os dias para se dedicar a essa matéria. E estudar um pouco todos os dias é até melhor do que deixar para estudar tudo no fim de semana. É necessário esse contato frequente, diário, mesmo que não seja muitos minutos, tá? Então, se vocês quiserem começar a dar uma olhada desde já no material, eu super recomendo. Tem outros materiais também muito bons, como a série Grados, eu trouxe aqui para mostrar. Grados Primos e Grados Secundos, do Paulo Roney. Existe também o Grados Tertius e o Grados Quartos. Ele é um material muito didático, curtinho, e vocês podem fazer esses materiais até as aulas começarem, e já começar com o panorama da língua. O Língua Latina per se Illustrata também é um método muito bom, mas não foca tanto na gramática, foca mais na leitura de textos. Tem também o Latinitas, que é um método brasileiro. E todos esses materiais estão disponíveis em PDF. Caso algum de vocês queiram, podem escrever para mim, seja pelo meu e-mail, pelas redes sociais, que eu posso enviar para vocês. E assim como eu recomendo que vocês já comecem a dar uma olhada na língua latina antes de começar a habilitação, deem uma revisada em gramática normativa, porque vai ser muito necessário ter o conhecimento do que é sujeito, objeto direto, indireto, etc. Bom, como o professor também falou, a área de latim ela pertence ao grupo das letras clássicas, que por sua vez pertence ao grupo maior de estudo chamado Estudos Clássicos, com o qual vocês também já têm contato na disciplina de IEC. Portanto, é uma área interdisciplinar. E como
habilitação é oferecida aqui na faculdade é um modo um pouco arbitrário, um modo um pouco artificial, separado a habilitação em latim e a habilitação em grego, quando na realidade o melhor seria estudar as duas áreas juntas, de uma vez. Vocês têm aqueles créditos para cumprir em disciplinas optativas, eu fortemente recomendo que vocês cumpram esses créditos, se não todos, mas pelo menos uma parte, nas disciplinas de grego, seja em língua, seja na literatura. Afinal de contas, a literatura grega ela se constrói em cima de moldes gregos, né? É muito importante. Ou mesmo que vocês não queiram cursar, vocês podem fazer como ouvinte. Muito bom também. E aqueles 8 créditos que vocês têm para fazer fora do curso de letras, aqui eu deixei uma sugestão de como vocês podem cursar. Não precisa necessariamente ser na área de latim e grego, mas se vocês quiserem, existem essas disciplinas no departamento de História. A gente tem a disciplina de História Antiga 1 e 2. A primeira trata de Grécia e a segunda de Roma. A gente tem a História da Filosofia Antiga em 4 semestres no departamento de Filosofia. E a gente também tem no MAI algumas disciplinas de arqueologia. Dessas disciplinas eu já cursei como ouvinte algumas de filosofia, em que a gente estudou Aristóteles. Foi muito interessante. Bom, e a carreira do latim é um pouco limitada a outras, assim, não tem tantas atuações fora da docência e da carreira acadêmica. Você pode dar aula particular, pode fazer traduções, mas o principal mesmo é a carreira acadêmica. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria fazer uma observação que eu acho muito importante, que é a importância de saber alguma outra língua para estudar as letras clássicas, porque nessa área existe uma vasta bibliografia em língua estrangeira. Então, se você não sabe uma outra língua, pegue esse tempo de graduação, na medida do possível, é claro, é sempre bom lembrar que na medida do possível, né? Para tentar aprender uma outra língua. Eu mesmo, quando entrei, não sabia muito bem inglês, tinha dificuldade para fazer leitura de textos. Tenho até hoje textos do ciclo básico em inglês que não conseguia ler, mas com o passar dos anos é bom, conforme der, investir numa segunda língua. O espanhol e o italiano são línguas latinas. Para nós falantes de língua portuguesa também não é tão complicado de acompanhar um texto escrito em espanhol ou italiano. Mas pensem nisso, porque caso vocês queiram seguir carreira acadêmica, quando chegar no mestrado, existe uma prova de proficiência em que você precisa demonstrar capacidade de, pelo menos em uma língua moderna, enquanto no doutorado você já vai precisar de 2. E bem, sobre a carreira acadêmica, ela tem início ainda na graduação. Você, lá pela metade do curso, lá pelo final do curso, nada impede que seja também no começo, você já vai ter bem delimitado aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Converse com um professor que tenha uma linha de pesquisa próxima àquela que te interessa, monte um projeto de pesquisa e comece uma iniciação científica. É um projeto que dura geralmente 1 ano, pode ou não ser financiado com uma bolsa, e esse é um ponto muito importante na hora da seleção do mestrado. E depois disso, quando você acaba a faculdade, você pode fazer o mestrado, que tem uma duração média de 2 anos, o doutorado, 4, 5 anos, e depois você pode fazer um pós-doutorado e ingressar numa instituição de ensino superior como professor e pesquisador. Bom, uma pergunta que a gente muitas vezes escuta, a gente que é da área, é por que estudar isso? Se é uma língua que ninguém fala, quase ninguém fala, qual que é a utilidade disso, né? Eu trouxe aqui um comentário que o Leonardo Antunes, que fez o seu doutorado aqui na FEFELESH, ele escreveu esse texto na dissertação dele. Ele comenta que aqui ele fala do grego, na realidade, mas eu estou considerando a área de letras clássicas como uma coisa só, tá? Ele fala que os antigos foram capazes de refletir e escrever sobre os temas mais universais de toda a experiência humana. Então é interessante que a gente tenha contato com esses textos, e ler na língua original é uma experiência muito melhor. Bom, eu acho que é basicamente isso, eu acho que eu não me esqueci de nada.
Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, queira pedir algum material, vocês podem escrever para mim, eu estou deixando aqui o e-mail. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Matheus, pela apresentação. E agora a gente tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira é da Luísa. Ela disse o seguinte: oi, pessoal, a formação em latim pode contribuir para o ensino da gramática e da literatura da língua portuguesa? Eu vou colocar as 3 perguntas aqui, que acho que a gente pode responder as 3 de uma vez só, né? A pergunta do Edson: as disciplinas do latim são abertas como optativas para as outras habilitações? E o Pedro: olá, gostaria de saber se existe a possibilidade de estudar tanto o grego como o latim. Então, professor Paulo, você quer começar respondendo? Posso. Qual era a primeira mesmo? Esqueci. Você pode contribuir para o ensino da gramática? Essa é uma das perguntas mais divertidas que tem para responder. Eu explico por quê. Durante muito tempo eu escutei, né? Olha, aprenda latim, porque aí você vai aprender português. Não deixa de ser verdade, mas não é o conhecimento de latim que faz você saber português. Tá? Inicialmente, você tem que saber português para conseguir aprender latim. Então, existe aí uma coisa retroalimentável. Né? Não é uma coisa em função da outra, mas uma coisa que ajuda uma, a outra ajuda também. Então, quer dizer, é bom aprender latim para saber português? Em certa medida é, porque você vai ter que estudar português para saber latim. E sabendo latim, você vai saber mais português. Por quê? Porque é fundamental, é óbvio que o latim está na base da língua portuguesa. Então, é retroalimentável, não é uma coisa que depende da outra, obrigatoriamente. Né? Mas é algo que um ajuda o outro. Então, quanto mais latim você sabe, seguramente muito mais português você vai saber. E quanto mais português você sabe, mais facilidade em aprender latim você vai ter. É mais ou menos essa a ideia. Não sei se o Matheus concorda comigo, mas essa é a primeira coisa. Qual era a segunda? São. Há pouquíssimos casos de. Porque, na verdade, quando as optativas, você pode fazer todas. Existem algumas limitações de pré-requisitos. Né? Por exemplo, se você vai querer fazer Latim 3, veja bem, Latim 3, o conveniente, o ideal é que você tenha feito 1 e 2. E isso não significa introdução ao latim, que é uma outra disciplina, que é uma disciplina obrigatória para as habilitações em línguas neolatinas, né? Obrigatória por português, naturalmente, para o francês, para o espanhol e para o italiano, né? Então, essa disciplina ela é uma disciplina um pouco diferente, ainda que alguns professores usem o mesmo método, mas o método ele é mais lento, porque tem um número menor de horas de aula. Então, o ideal, se você quer seguir a optativa língua latina e literatura não tem pré-requisito. Você escolhe, vai, matricula, entra e assiste. Então, você, na língua, para fazer a 3, você vai ter que ter feito a 1, a 2 e assim por diante, porque é um curso que pressupõe um acúmulo de conhecimento anterior para que você consiga ir para um outro nível, tá certo? Né? E aí existe também uma coisa muito interessante, que é o chamado trauma das clássicas, né? Quando você termina a língua 4 e vai começar a língua 5, quando você sai de um método que ele é confortável, ele é adaptado para que você cresça aos poucos e você se depara com o texto original. Sempre tem um traumazinho, isso é comuníssimo. Eu falo para os meus alunos de iniciação, de mestrado, de doutorado, assim, tenham tranquilidade, muita tranquilidade, porque todo mundo teve. Quem falar que não teve, está mentindo. Né? Então, é assim, a passagem da língua que vai, em certa medida, ela parece adaptada, quando você se depara com a realidade linguística daquilo que não é adaptado, vai aparecer uma série de fenômenos que não tinham aparecido antes, e isso dificulta um pouco, mas tudo passa na vida, não tem a menor dúvida.
E quando passa, é um prazer, né? Ótimo. A terceira. Gostaria de. Veja bem, eu sou de uma época que é privilegiada. A minha habilitação inicial era grego, latim e português. Eu tinha a possibilidade de fazer 3 habilitações. Era coisa de maluco. Tanto é a coisa de maluco, quando chegou na metade do curso, eu desisti do português e fiquei com o grego e latim. Mas é possível, sim. Eu recomendo fortemente que vocês façam isso. É que você vai ter que ter ou uma disponibilidade maior de tempo, porque aí você poderia fazer no período da manhã uma e no período noturno outra, essa é uma possibilidade, ou você intercalar uma língua par, né? Sei lá, latim 2 com grego 1. E acho que aí dá para fazer o cruzamento e você juntar como chama? O horário. Eu não sei se ainda é assim. Ainda que eu seja diretor da faculdade, também as coisas que eu não sei. Então, é mais ou menos isso. Mas é desejável aprender as duas. Muito bom. E fica muito mais gostoso. Aí sim você vai ver uma correspondência interessante. Quando você aprende o grego e o latim juntos, aí sim fica muito mais fácil de aprender. Por quê? Porque as estruturas sintáticas são praticamente as mesmas. A única grande diferença é o alfabeto, que um é um alfabeto e o outro é outro alfabeto. Mas, no mais, as estruturas sintáticas e morfológicas são muito próximas e uma ajuda a outra. Tá bem. Matheus, se quiser comentar sobre essas 3 perguntas, aí temos mais 2 perguntas aqui depois também. Claro, eu gostaria de complementar o que o professor falou, é que não é possível cursar uma disciplina par e uma ímpar ao mesmo tempo, né? É sempre essa a dificuldade. Eu venho estudando grego por conta própria, por enquanto, mas pretendo começar ano que vem e estou fazendo esse plano já. Eu vou ter que cursar a língua 5 com o grego 1. E vamos ver como vão ficar os horários, né? Não sei muito bem. E realmente, quando você estuda as duas línguas ao mesmo tempo, você consegue enxergar muitos pontos de conexão. É uma experiência incrível, vale muito a pena sim. Bom, a pergunta sobre a gramática, né? Eu também acho que estudar o latim ajuda, porque você consegue ter uma noção do passado e do presente, né? Ainda que o português não tenha vindo do latim clássico, mas do latim vulgar, existem muitos pontos de conexão e dá para enxergar uma continuidade. Então, assim como estudar história é importante para conhecer o presente, eu diria que estudar o latim e as línguas clássicas ajuda também na compreensão das línguas modernas. E aquela outra pergunta sobre ser possível estudar o grego e o latim, você pode pegar as disciplinas optativas da outra habilitação, mas você não vai sair formado nas duas. Você vai ter que usar aqueles créditos optativos. Se futuramente você reingressar no curso de letras, você pode cortar, fazer o aproveitamento e ter um curso um pouco mais curto. Beleza, então vamos para a próxima pergunta aqui, ó, da Jéssica Rosa. Quais são as áreas de pesquisa em latim? Tem muita interdisciplinaridade com arqueologia, tradução de textos antigos, etc.? Bem, Jéssica, são muitas as linhas de pesquisa. Então, a gente poderia separar em 2 grandes grupos iniciais, né? Ou 3 até. Se você imaginar uma preocupação com língua e uma outra preocupação com literatura. Dentro da literatura, você vai ter uma discussão teórica ou vai ser uma discussão mais prática. Isso quer dizer, na questão teórica, você discutiria questões dos gêneros literários, questões de ocorrências específicas, meu Deus, uma interdiscursividade, enfim. Então, existem inúmeras possibilidades. Do ponto de vista prático, você pode escolher um autor. Quero estudar um autor sobre um determinado aspecto. Quero estudar um gênero em vários autores. Como funciona? Isso tudo é possível. E a partir, naturalmente, de uma discussão dos textos originais desses autores a que você quer se ligar, né? Quanto à relação da interdisciplinaridade, eu posso falar com muita tranquilidade, porque uma das minhas áreas de pesquisa é justamente de caráter interdisciplinar.
no meu doutorado, eu trabalhei a questão da imagem e do poder. Que imagem? A imagem produzida em texto e a imagem produzida em artes plásticas, por exemplo, né? Principalmente a estatuária e a numismática. Então, eu peguei para trabalhar a questão do poder do imperador, eu mostrei como o texto, como as imagens, elas estavam operando uma garantia desse poder. Então, é quase que uma iniciação à propaganda política. Como esse imperador se sustenta, tendo em vista um arcabouço discursivo e imagético. Então, existe sim já há inúmeras pesquisas que estão relacionadas com a arqueologia, outras com a história, outras com a filosofia, e assim por diante. Você encontra, sim, essa possibilidade de relação interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, como queira. Certo. E a segunda pergunta do Vitor. Gostaria de saber um pouco sobre a área de filologia envolvendo o latim. Existem disciplinas obrigatórias ou optativas sobre esse tema no latim? Veja bem, a filologia, como a gente compreende nas áreas de letras clássicas, ela já compreende um estudo que é um estudo que se refere não só a aspectos linguísticos, mas também a aspectos literários. Os comentadores antigos, dos textos antigos de grego e de latim, eles eram chamados de filólogos, né? Então, a filologia, na verdade, ela nasce a partir desta ideia, a ideia de que você irá fazer um comentário que pode ser linguístico, que pode ser literário, a respeito de um determinado texto. Do ponto de vista contemporâneo, a filologia vai se valer em algum momento, de um conhecimento das línguas antigas. Por exemplo, se você vai estudar filologia românica, é fundamental um conhecimento um pouquinho mais cuidadoso a respeito da língua latina. Agora, dentro do latim, então, a concepção de filologia ela acompanha uma tradição dentro dos estudos clássicos, enquanto a filologia, do ponto de vista do mundo contemporâneo e da linguística, ela funciona de uma forma diversa. Beleza. Matheus, quer comentar alguma coisa sobre as perguntas? Não, nada para falar, não. Então tá bem, não temos mais perguntas. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentário, quiserem mandar aí. Se não, acredito que nós já podemos passar para uma rodada final de considerações, se vocês quiserem, tiverem algo a contribuir. Mas um pedido, na verdade. Professor Paulo, você comentou sobre o que foi a sua pesquisa, né? Se vocês puderem falar um pouquinho que outros exemplos de pesquisa tem? Eu sei que você orienta algumas iniciações científicas, né? O que exatamente os alunos estão estudando nesse momento? Acho que isso é interessante, que traz um pouco à terra de que formas isso poderia ser aplicado. Na verdade, hoje, atualmente, eu tenho 9 alunos, né? 9 alunos, 2 de iniciação científica, eu tenho 3 mestrados e 3 doutorados. Acho que é isso, se eu não esqueci de ninguém. Não, e tenho uma pesquisa de pós-doc. Então, eu procuro, né, dentro do possível, associar os temas das pesquisas a questões que estão no cerne do meu grupo de pesquisa. O meu grupo de pesquisa chama Imagens da Antiguidade Clássica, né? Então, na verdade, é o estudo de representações. Representações que podem ser textuais, imagéticas ou as duas, né? Então, por exemplo, na iniciação científica, eu estou trabalhando um autor que foi o meu autor do mestrado, mas também foi o autor de uma pesquisa minha de pós-doc fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é o Propercio. Então, esse autor é um autor elegíaco, de elegia erótica latina, vocês que já fizeram IEC talvez tenham esbarrado pelo Propercio, e o Propercio, então, ele é o cerne da discussão tanto de uma aluna de iniciação quanto da de outra. A primeira aluna, ela trabalha a questão do mito feminino dentro das elegias de Propercio. Então, como essas figuras míticas femininas estão associadas a, digamos, bem entre aspas, a heroína das elegias de Propercio.
Então, essa é uma pesquisa que está em curso, financiada pela FAPESP, enfim, uma pesquisa bem legal. A outra, de iniciação científica, também em cima do mesmo autor, já vai discutir uma outra questão de representações também, que é a representação da nudez dentro das elegias de Propercio. Ou seja, como essa imagem ela é construída dentro da elegia e quais são as possibilidades de significação dessas imagens da nudez dentro desse gênero e desse autor especificamente. E, portanto, essa imagem ela se une com a outra, essa questão discutida numa pesquisa, elas se conversam. Por quê? Muitas vezes, essas imagens míticas são imagens que aparecem nuas, por exemplo. Então, quer dizer, existe um ponto de contato, né? E as duas são imagens, né? E aí vai. Então, eu tenho um outro aluno que trabalha um texto muito interessante, medieval, que é o saxo gramático. O saxo gramático é a história dos dinamarqueses. É nesse autor que aparece, por exemplo, o mito de Hamlet, a história de Hamlet. Então, o argumento do Hamlet foi extraído desse autor, que é um autor do século XII, né? E que escreveu em latim. Então, ele está fazendo a tradução parcial desse texto, que é enorme, e está trabalhando as questões das imagens que aparecem dentro desse autor medieval, né? As pesquisas de doutorado, de mestrado, uma é muito interessante, que não é em língua latina, é em língua grega, que também é um autor da segunda sofística, isto é, um autor do segundo século depois de Cristo, que escreveu um livro chamado Imagens, ou em grego, Eikones, né? Esse autor é o Filóstrato, o Velho, e ele faz a descrição de quadros que são quadros imaginários. Ou seja, são quadros que não existem. Então, ele fala assim, vou descrever um quadro sobre tal assunto. E começa a descrever. E quando você vai lendo esses textos, as imagens vão se formando. A partir da língua do verbal, você vai formando o visual. Forma tão bem isso, tão bem, que na Renascença, esse autor Filóstrato foi utilizado por pintores renascentistas que fizeram pinturas a partir de uma pintura não real, a pintura real. E aí você consegue fazer a interação entre essas duas linguagens, né? A linguagem verbal e não verbal, uma a partir de uma fantasia, né? A partir de uma imagem mental, e outra que parte desse texto, que produz essa fantasia, tanto na sua construção, como também na sua intelecção, e como chega essa imagem do ponto de vista prático, técnico, né? Como Caravaggio, como Poussin e outros pintores usaram esses textos para produzir pintura. Bom, e assim vai, são muitas. Então, tem muita gente, muita coisa para falar, mas basicamente é isso. Então, quer dizer, isso é uma linha de pesquisa. Isso assim, a gente se debruça a respeito desse assunto geral e vai especificando e vai esmiuçando ideias que servem a todos, mas que são observadas de forma diversa. É mais ou menos isso. A gente tem mais uma pergunta da Jéssica, que já dá para saber que é uma futura caloura do latim. Professor Paulo, vou te tampar rapidinho só para mostrar a pergunta dela aqui, ó. Isso que eu ia perguntar, como são as IC em latim, mais especificamente em literatura latina? Tem possibilidade de estudar qualquer autor? A influência dos autores latinos na escola romântica, por exemplo? Espero não estar sendo muito repetitiva a empolgação. Quanto mais empolgada, melhor, Jéssica. Né? Assim, não só pode, como a gente viu que essa demanda era uma demanda muito, muito procurada na pós-graduação em letras clássicas, nós abrimos agora uma linha de pesquisa que é justamente a questão da recepção dos antigos em qualquer período da história. Então, se você quiser, e essa ideia de verificar
como os românticos leem os antigos é uma coisa interessante, porque, a princípio, há uma negação do mundo clássico a partir do romântico, né? Quer dizer, o romantismo ele vem como uma, não gosto de movimento, mas como uma estética que procura a ideia de inovação, de coisa nova, de novidade, de originalidade. Mas, ao mesmo tempo que você lê essa literatura romântica, tanto nos alemães, nos franceses, nos ingleses e nos brasileiros, nos portugueses, você vai observar que a erudição que eles têm é uma erudição clássica. Então, para que ele faça algo que seja diferente daquilo que foi feito no século XVIII, no século XVII, no século XVI, ele vai ter que operar esse universo clássico de uma forma diferente. Então, essa é uma possibilidade e é uma área de estudo fora do Brasil muito forte mesmo. Hein? E, enfim, vamos experimentar isso a partir das próximas inscrições na pós-graduação. Quanto à IC é sentar e conversar com as pessoas, conversar com os professores, né? Inclusive, eu posso até deixar aí o meu e-mail, alguém pode pôr, é paulomar@usp.br. Pode entrar em contato comigo, que eu posso ajudar a dizer quem está estudando tal coisa, quem não está, porque de latim são 15 professores, né? Então, mas nem todos, não, todos estão na pós, não, nem todos. Tem gente que não está na pós, mas oriente-se, né? É sempre muito bem-vinda e bem-vindo um aluno de IC. Eu fiz a abertura do Cicusp, que é o Congresso de Iniciação Científica da USP, 2 semanas atrás, e eu falei isso. Quer dizer, na minha época, a IC não era tão divulgada quanto é hoje. Poucos tinham acesso. Hoje, é importante que você faça uma iniciação científica, porque você vai ter o contato com uma linguagem científica que você não teria a oportunidade de ter no seu curso regular. Então, você vai dar um salto de qualidade no sentido de reconhecimento de uma linguagem que é uma linguagem literária, lógico, é o seu objeto. Entretanto, você vai ter que expressar essa leitura que você faz de um objeto literário de uma maneira própria, de uma maneira escolar no sentido inglês, no sentido acadêmico, né? Quer dizer, uma leitura que preocupa em fazer uma crítica e, ao mesmo tempo, expressar essa crítica numa linguagem que é uma linguagem convencional, que é a linguagem dos trabalhos de grau. Tá certo. Matheus, se você quiser comentar um pouco sobre tudo isso, já vou te passar a bola aqui também da pergunta do Fábio. O latim estudado, creio ser o antigo, tem relação com o latim do clero? Se você quiser comentar sobre todos esses temas aí, depois o professor Paulo pode voltar nisso também. Certo. Bom, eu vou responder a pergunta do Fábio. O latim que a gente estuda aqui é o latim clássico, que era falado e escrito, né, principalmente escrito, porque é a vertente literária, nos séculos I antes de Cristo, depois de Cristo, aquela antiguidade clássica, tardia. O latim do clero é o latim eclesiástico, fortemente influenciado pela pronúncia romana. É claro que o latim, no final das contas, é um só. Há suas diferenças, mas não é exatamente a mesma coisa. Tá? Tem algumas diferenças de pronúncia, também na sintaxe e nas matérias. Bom, sobre as outras perguntas, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, não. O professor Paulo já falou muito bem sobre isso. Belíssima apresentação. Bom, gente, acredito que chegamos aqui no final da nossa live. Então, de novo, agradeço a participação. Não sei se vocês querem fazer alguma última consideração sobre um tema que ninguém perguntou aqui, ou vocês acham que está tranquilo? Professor Paulo, se você quiser, pode se falar e se despedir já. Ótimo. Eu só quero dizer que é sempre uma felicidade falar com aqueles que estão interessados no trabalho que você realiza, né? Quer dizer, porque, a rigor, quem está aqui
se interessou em conhecer um pouco mais daquilo que eu faço já, eu não vou falar, falo, vai, que eu já faço há 35 anos, então, quer dizer, então é muito, muito bom mesmo, quer dizer, eu fiz a minha vida dentro da Universidade de São Paulo, os meus amigos são daqui, a minha esposa é daqui, tudo é daqui. Então, quer dizer, eu vivi intensamente a universidade em todos os seus aspectos. E isso eu devo ao latim também. Quer dizer, a experiência de fazer movimento estudantil, fazer movimento sindical, fiz tudo. Passei por todas as possibilidades, chefe de departamento, vice-diretor, diretor, enfim. Tudo isso traz uma experiência que torna mais gratificante conversar com vocês. Quer dizer, e conversar com alunos de iniciação científica e conversar com alunos de graduação. Todo mundo sabe que eu adoro dar aula de graduação, adoro. Eu estou meio penalizado atualmente, porque eu estou numa tarefa muito difícil, estou dando curso de pós, que eu decididamente nos próximos 3 anos não vou dar. Né? Então, eu quero dizer que foi um prazer falar, estou à disposição de todos vocês, quando quiserem conversar comigo. Se não quiserem, se quiserem conversar pessoalmente, com segurança, podem vir aqui também me visitar, vai conhecer também um pouco do outro lado da FEFELESH, que é umas coisas mais antigas, assim, ó, tá vendo lá? Essas coisas, essa velharia tal, faz parte da história da faculdade e que vale a pena vocês conhecerem a sua faculdade. Né? Vale a pena saber onde que é a direção, onde são as assistências, onde é a parte administrativa da faculdade. Então, estejam à vontade, é só marcar a hora, que eu recebo todo mundo que quiser. Tá bom? Então, um forte abraço a vocês, obrigado. O Gael, em nome da Mandy, que me convidou. E, Matheus, foi um prazer vê-lo e espero que, muito rapidamente, vocês, que são da geração FEFELESH alienígena, né? Não vieram para cá ainda, né? Não vieram. Imagino que vocês estejam cursando, vão cursar agora o 2º ano. Nem quem está no 2º ano veio para cá, não é isso? Então, quer dizer, vai ser uma festa quando a gente puder se rever pessoalmente e viver aí sim a universidade de uma forma mais intensa, de uma forma mais legal, que foi a forma com que eu vivi, né? Essa universidade que eu amo, tá? E essa faculdade que eu amo mais ainda, tá bom? Obrigada, professor. Matheus, pode ir lá. Eu agradeço novamente o convite do Kael, pela presença do professor também. Foi uma ótima oportunidade de discutir um pouco sobre algo que eu adoro. Bom, tchau, tchau, gente. Obrigado pelas perguntas também. A Jéssica que está aí dizendo que está em dúvida entre o grego e o latim, que queria os dois fazer o português também. Fala com o Matheus, procura o professor Paulo, procura outros estudantes do grego para tirar as dúvidas. Você pode estudar as duas pegando optativa. Então, espero que sua trajetória seja toda de sucesso também, Jéssica. Gente, obrigada. Fechou? Tchau, tchau. Tchau, boa tarde, gente. Até mais. Boa tarde, tchau, tchau.